Olá! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos e hoje é o 30º dia dos 40 dias de propósito. E o tema de hoje, moldado para servir a Deus. E a palavra está em Jó, capítulo 10, verso 8, Isaías 43 e 21, que diz: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. O povo que formei para mim proclamou o meu louvor. Você foi moldado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, outros escavam e outros voam. Cada um tem um papel especial para cumprir, conforme foram moldados por Deus. O mesmo se dá com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam para que o propósito, como será usado. A função pretendida sempre determina a forma do prédio. Antes de Deus criar, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse aqui na terra. Aleluia! Ele planejou exatamente como queria que você o servisse, então moldou para essas tarefas. Você é da forma que é porque foi feito para um ministério específico. A Bíblia diz: porque fomos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. A palavra poema vem da palavra grega traduzida por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Você não foi feito em uma linha de montagem de produção em massa, sem ter sido objeto de uma reflexão divina. Você é uma obra-prima exclusiva e feita sob medida. Deus propositadamente moldou e formou você para servi-lo de modo que torne o seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louvou a Deus por essa magnífica atenção pessoal com os detalhes. Ele diz: Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes íntimas do meu corpo e as unisse no ventre da minha mãe. Obrigada por me teres feito da maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como diz o autor Ethel Waters, Deus não faz porcaria. Anota aí, Deus não faz porcaria. Deus não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para favorecer seu processo de formação. Davi continua: cada dia de minha vida foi gravado no teu livro, cada momento foi determinado, até mesmo que um só dia tivesse acontecido. Isso significa que nada que tenha ocorrido em sua vida é insignificante. Deus usa toda a sua vida a fim de moldá-lo para o seu ministério com relação aos outros e formá-lo para o seu serviço perante ele. Deus jamais desperdiça coisa alguma que não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-las para a sua glória. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é especial e admirável. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, eu criei um simples acróstico, ou seja, forma. Neste capítulo e no próximo capítulo, daremos uma olhada nesses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar a forma que Deus lhe deu. Como Deus lhe dá forma para o ministério? Cada vez que Deus nos dá uma missão,
Ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. Formação espiritual, 1. Opções do coração, 2. Recursos pessoais, 3. Modo de ser, 4. Área de experiência, 5. 1. Forma, esclarecendo sua formação espiritual. Deus dá a todo crente dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais conhecidas por Deus para servi-lo e são concedidas somente aos crentes. Seus dons são parte importante de sua formação espiritual. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Você não pode adquirir dons espirituais ou mesmo merecê-los. Por isso são chamados dons. Você e ele são as manifestações da graça de Deus. Os dons são a graça de Deus para você. Cristo generosamente dividiu esses dons conosco. Nem é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus que os determina. Paulo explicou: é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide cada dom que cada pessoa vai receber. Por Deus gostar de variedade e querer que sejamos especiais, não há nenhum dom que seja concedido a todos. Além disso, nenhum indivíduo recebe todos os dons. Se você possuísse todos, não teria necessidade de ninguém mais. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, nos ensinar a amar e a depender uns dos outros. Com certeza. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício próprio, mas para o benefício dos outros, da mesma forma que outras pessoas recebem dons para o seu benefício. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos a igreja inteira. Deus planejou dessa forma para que precisássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem seus dons, você é passado para trás. E se você não usar os seus dons, eles são passados para trás. Por isso, nos é dada a ordem para descobrir e desenvolver os nossos dons espirituais. Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja do dom e o prestígio do dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com o de outras pessoas e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-os ressentidos e ciumentos por Deus utilizar os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém tenha nossos dons e faça o que fomos chamados para fazer e sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviços na igreja, mas é o mesmo Senhor que está servindo. Amados, primeiro, a inveja do dom e segundo, o prestígio do dom. Cada um deve andar satisfeito com aquilo que Deus confiou e entregou. Inclusive, não é todo mundo, por exemplo, que pratica a obra de evangelismo. Portanto, cada um realiza aquilo que foi chamado segundo Deus e entende que o dom espiritual é para aperfeiçoamento do corpo e que todos nós necessitamos do dom do irmão, do dom de outra pessoa, utilizar, usufruir, aprender a receber. Isso vai fazer parte sempre do corpo de Cristo. Continua o autor: os dons espirituais são algumas vezes exageradamente enfatizados em detrimento de outros fatores que Deus utiliza para moldar o serviço. Seus dons revelam uma chave para descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério, mas os dons espirituais não formam um quadro completo. Deus também nos mudou de 4 outras maneiras. Segunda forma, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o lote de desejos
esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os seus estímulos, o que você ama fazer, seus interesses e o que mais te importa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido, quando dizemos eu amo de todo o meu coração. A Bíblia diz, assim como água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o verdadeiro você, o que você verdadeiramente é, e não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. O seu coração determina o porquê você dizer as coisas que você diz, sentir-se como você sente e agir da forma que você age. Fisicamente, cada um de nós tem o batimento cardíaco exclusivo, assim como temos impressões digitais, padrões de íris e voz singulares. Nosso coração bate com padrões sensivelmente diferentes. É magnífico que, apesar de milhões de pessoas já viverem, ninguém jamais tenha um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus deu a cada um de nós um compasso emocional único que dispara quando pensamos em assuntos, atividades, circunstâncias que nos interessam. Nós instintivamente impomos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas de onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é a paixão. Existem certos assuntos que lhe despertam paixão e outros dos quais você não liga a mínima. Algumas experiências o entusiasmam e prendem sua atenção, enquanto as outras desanimam ou matam você de tédio. Elas revelam a natureza do seu coração. Quando você crescia, você deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. Bom, de onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Deus tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. O seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Imagine como eles podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir ao Senhor com todo o coração. Deus quer que você o sirva apaixonadamente e não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhe desperte a paixão. Deus quer que você use seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Ouvir os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus tenciona que você tenha. Deixa eu abrir uma aspas, ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, uma referência que ele fez em seu livro Até que Nada Mais Importe. Ele diz assim: o que Deus quer é que você queira, e não a obrigação necessariamente, mas Ele quer que você queira. É a atitude voluntária em decidir entusiasmadamente, apaixonadamente servi-lo. Continuemos. Como você sabe quando está servindo a Deus de todo o coração? Primeiro sinal revelador é seu entusiasmo. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz por mero prazer. Você não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento porque adora servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Todas as vezes que você faz o que Deus condicionou a amar, você se torna muito bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não se importa com uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão e não pelo lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio e ganho bastante dinheiro, então algum dia saio e vou fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice sua vida em um emprego que você não exprima o que vai no seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. O significado é muito mais importante do que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez falou: uma vida simples no temor do Senhor
é melhor do que uma vida rica com uma tonelada de dores na cabeça. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No fim das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para viver. Em vez disso, almeje a vida melhor, servir a Deus de forma que exprima o que está do seu coração. Chegue a uma conclusão sobre o que você gosta de fazer, o que Deus lhe colocou no coração para fazer, e então faça isso para a glória de Deus. E hoje é o 30º dia, pensando sobre o meu propósito. O tema para reflexão: eu fui moldado para servir a Deus. O versículo para memorizar: 1 Coríntios 12:6. Deus age por intermédio de homens de maneira diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os propósitos mediante todos eles. A pergunta para meditar: de que modo posso ver servindo as outras pessoas apaixonadamente e gostando de servir? Glória a Deus por isso. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, no momento da oração, faça com que você seja moldado para servir. Lembre-se, você foi moldado para servir a Deus. Deus vai usar de forma extraordinária essas combinações de seu dom inato e capacitá-lo você para o exercício da sua obra. Lembre-se, falamos hoje sobre a formação espiritual e as opções do coração. No outro áudio falaremos sobre recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Vamos orar conforme aprendemos hoje. Pai, em nome de Jesus, nós gostaríamos, Senhor, que o Teu Espírito esclarecesse qual é esta forma espiritual. O Senhor distribuiu dons generosamente ao Teu povo e muitos não têm, Senhor, utilizado da forma apropriada ou devida. Ó Pai, nós sabemos que enquanto corpo de Cristo, o dom espiritual é dado a cada um para ajudarmos uma igreja inteira. O Teu corpo, Senhor, é um prestígio muito bom poder ser utilizado por Ti. Quanta honra nisso, Senhor. Mas quantos problemas encontramos acerca da inveja. Nossa inveja. Não queremos transferir isso para os outros, mas muitas vezes são inveja dos outros também. Pedimos perdão a Ti, pedimos perdão humildemente. Se, Senhor, fizemos algo nesse nível que desagradou o Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor nos capacite naquilo que fomos chamados, e não somente nos capacite, como nos torne, Senhor, vasos e instrumentos poderosos nas Tuas mãos, que nós sejamos entusiasmados com aquilo que fazemos e sejamos apaixonados de todo o nosso coração. Atenta, Senhor, para o que está aqui em Teu nome, Senhor, batendo tão forte e empolgante no nosso coração que ninguém precisa, Senhor, nos motivar a realizar ou fazer, porque nós fazemos simplesmente porque não vivemos sem isso. Oh, glória! Aleluia! Oh, erebiachobranahasai. Ai, Deus, como eu sinto a Tua presença. Oh, yanavoriachobrenivyasobekaiasé. Aleluia! Que venhamos, Senhor, até o temor do Senhor. Aleluia! Que venhamos a Te servir com a nossa vida, com a nossa alma e com todo o nosso coração, Pai. Nós colocamos todos os nossos esforços a fazer algo que consideramos motivo de alegria e tão leve, que é servir a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos moldar para o Teu serviço. Nos aperfeiçoa e tira de nós tudo que não Te agrada e nos torne canais Teus, Senhor, apaixonados em realizarmos, Senhor, aquilo que fomos chamados a fazer para a glória do Teu nome. Assim nós Te oramos e já Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.